tenho certeza, Thiago, você seja sempre bem-vindo aqui ao Goiás. Esperamos muito do seu trabalho, confiamos no seu trabalho e temos certeza do sucesso que você vai ter aqui no maior time do Centro-Oeste. Bem, obrigado, Júnior. Obrigado, quero agradecer primeiramente a toda a diretoria, o conselho que me proporcionou estar aqui, ao presidente Marcelo Almeida, ao doutor Mauro, ao doutor Diogo, à família Pinheiro, através do senhor Ailê, que proferiu palavras em que me deram muita confiança de chegar aqui pela grandeza desse clube, ao Edminho e todos da diretoria, né? Em especial também ao Arley, que está aqui retornando ao futebol do Goiás, assumindo também uma responsabilidade muito grande, porque essa camisa aqui é pesada, essa camisa aqui é grande, é um dos maiores clubes do país, e tenho certeza que a gente, envolvidos com um projeto bem realizado, a gente vai conseguir fazer uma boa campanha na sequência dessa temporada 2020-2021. Agora está aberta as perguntas, começa com a Alex da CBN, por favor. Primeiramente, Thiago, seja bem-vindo, né? Bom estar falando com você, Alex Rodrigues da Rádio CBN. Queria saber, rapaz, assim, o que você gostou, o que você não gostou do jogo que você assistiu, né, do Goiás, um clássico contra o Atlético, vitória pelo placar de 2-0. Eu vi que você anotou muita coisa, né? Pelo menos quando a TV focou ali a imagem em você. E que tipo de coisa você anotou ali? Bem-vindo. Bem, boa tarde, muito obrigado. Também digo que é um prazer estar aqui com vocês da imprensa. Esperamos que tenha uma ótima relação, porque acho que é importante vocês sempre estarem levando informação de qualidade ao torcedor esmeraldino, que com certeza vai colher muitas boas informações daqui de dentro. A gente espera fazer um grande trabalho. E já comecei o trabalho no sábado mesmo. A partir do momento que a diretoria decidiu pelo meu nome, eu já me coloquei à disposição, vim de madrugada para Goiás, aqui para Goiânia, e o Arley me recebendo, já fomos direto para o jogo, e com certeza ali já começou o trabalho, porque eu vi um grupo de jogadores muito comprometido com a camisa do Goiás, com muita vontade de vencer, e foi muito empenho ali. Acho que um trabalho, foi um jogo em que mostrou que a capacidade deles é muito grande. Então isso eu vi, foi algo muito positivo, e que me dá cada vez mais, já de início, uma confiança para iniciar o trabalho. Thiago, e eu sei que, claro, você depois que deixou o Atlético Mineiro, algumas propostas devem ter surgido, mas você ficou esse período aí, né, aguardando de repente o momento certo para voltar aí para o futebol, numa grande equipe, numa grande competição, e acaba aceitando o convite do Goiás. Por que e o que o Thiago ficou fazendo durante esse período do Atlético Mineiro até aqui? Bem, o Thiago, quando depois saiu do Atlético, recebeu de fato algumas propostas, teve Série A, teve Série B, teve até de Série D, mas eu preferi continuar minha preparação. Fiquei 2 períodos na Europa, no final de 2018 e depois no meio de 2019, em que eu optei por continuar me qualificando. Eu acredito nesse tipo de preparação, e junto com o meu representante a gente entendia que na hora que surgisse uma proposta com um projeto que a gente entendia que seria o projeto para dar continuidade na carreira, tendo em vista que esse segundo passo do treinador é um passo muito importante a ser dado, a escolha, quando apareceu o Goiás, os olhos brilharam e surgiu a oportunidade, que a gente viu uma estrutura, uma qualidade no elenco e uma diretoria também imbuída de um objetivo de grandeza, de querer um Goiás grande. Então a gente entendeu que era uma oportunidade ótima, que se acontecesse a gente iria abraçar a causa, e é por isso que a gente está aqui e pretendendo realizar o melhor trabalho possível. Thiago, aqui é o André Isaac da PUC TV, para o torcedor te conhecer. Conte um pouquinho da sua história. Bem, Thiago Lag tentou jogar futebol, jogou desde a base, tentou ser profissional, mas era um jogador mediano e optou por estudar. Vivi futebol a minha vida inteira, tive dentro de vestiário a minha vida toda. E após a minha formação de educação física, eu comecei a trabalhar no Botafogo, analista de desempenho, que na época se chamava observador técnico, depois fui auxiliar técnico, fiz curso na Europa de treinador, da UEFA, e me qualifiquei bastante até o momento em que o Atlético Mineiro me deu a oportunidade de assumir o posto de número 1,
e foram 9 meses no Atlético, um clube bastante grande, de pressão enorme, e o trabalho foi bem sucedido. Então, aquilo ali me deu confiança, e aí, como eu contei agora há pouco, continuei me preparando para estar aqui e assumir essa oportunidade. Quando você foi contratado nesse final de semana, nós ligamos aqui para amigos lá da Rádio Itatiaia e falaram muito bem de você, da sua proposta de jogo, que você tem um time que joga ofensivamente, no período que você foi treinador do Atlético, a equipe fez muitos gols. Gostaria que você falasse sobre isso e também sobre o porém que colocaram, né? Que às vezes o que te faltou, que pode ter faltado para você no Atlético Mineiro, foi a falta de experiência. Eu gostaria que você falasse desses 2 pontos, da falta de experiência e também da questão da sua proposta de jogo. Bem, a questão da falta de experiência, eu não entendo como isso aí foi analisado, observado, tendo em vista que foi a equipe com o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, sem investimentos, né? Quem acompanhou aquele ano do Atlético, o Atlético não investiu um centavo na contratação de jogadores, e a gente conseguiu o ataque mais positivo do campeonato, manter o campeonato todo dentro do grupo dos 6, chegou até a ter um período de liderança na competição, e um grupo de jogadores que foi comprometido e conseguiu montar um padrão de jogo de qualidade. Então foi isso que a gente conseguiu fazer. A opção de fato na época foi trocar por outro treinador mais experiente, né, no caso, mas a história que aconteceu foi essa. E digo-se de passagem, a Rádio Itatiaia é muito competente. Thiago, boa tarde, seja bem-vindo a Goiás. Wagner Oliveira, do site Esporte Goiano. O Goiás ele já está com uma forma de jogar já há algum tempo, e era assim com o Ney Franco e também com os outros treinadores, de ser um pouco mais defensivo, de jogar na retranca, ligação direta. É um pouco diferente do que a gente viu do seu trabalho do Atlético Mineiro, do que a gente pôde ler um pouquinho sobre você, que é adepto ao guardiolismo, ao estilo de jogo, passes curtos. Como é que vai ser para você mudar esse estilo de jogo do Goiás assim? E quanto tempo você acha que vai levar para os jogadores entenderem o seu método de jogo? Bem, de fato aquilo que a gente implantou no Atlético foi um jogo ofensivo, pelo tempo de trabalho ali naquele momento e usando as características dos jogadores. Aqui a gente vai precisar de um certo tempo para implantar esse modelo de jogo, mas sempre buscando um jogo competitivo da grandeza que é o Goiás. Eu vejo uma equipe que já tem uma vontade muito grande de vencer e extrair o melhor de cada jogador, adaptando gradativamente o nosso modelo de jogo, é o que vai ser importante. A posse de bola, ela é uma das características de trabalho, mas ela não é a única maneira da gente vencer, né? A gente precisa de ter uma equipe competitiva que faça grandes jogos, que dê alegria para o torcedor, que é isso que eles esperam. A gente acredita que vai conseguir fazer um grande trabalho com o apoio da torcida e com os jogadores comprometidos como estão. Quanto à questão de reforços, você já está conversando com o Arley, aí, que é o novo diretor, sobre essa questão. O Mauro Machado também já tinha dado uma entrevista para a Rádio Sagres, dizendo que o Elias poderia vir, que estava negociando. O que você pode falar desse jogador e sobre outros reforços que você pretende trazer para o clube? Bem, eu acho que é um período ainda que a gente está conversando. Eu primeiro preciso conhecer o elenco atual, antes da gente definir quem a gente vai contratar, onde a gente vai atacar. É certo que o grupo aqui já apresenta uma base muito boa, jogadores de bastante qualidade que vão fazer boa campanha na Série A, mas obviamente que reforçar é importante, principalmente tendo em vista que a gente passa de um período de pandemia ainda, né? E que a sequência é jogar domingo, quarta. Isso aí exige muito de um elenco forte. Então a gente vai precisar reforçar sim, porque a gente sabe que tem uma maratona até fevereiro de 2021. E sobre o Elias especificamente, é um jogador multicampeão, só posso dizer isso, jogou nos melhores clubes do país, aí, né? Alguns dos melhores clubes do país, jogou sempre em competição de alto nível, teve na seleção brasileira, é um jogador de muita qualidade. Thiago, Fernando Lima, Rádio Bandeirantes de Goiânia, seja bem-vindo ao Goiás, sucesso nesse novo trabalho que você exerce a partir de agora.
O Goiás, você vai estrear já no jogo da quarta-feira contra o Vasco, é Copa do Brasil, o jogo da volta. Claro, você vai ter aí os treinos de hoje à tarde, de amanhã também, para escolher a melhor formação. Mas como que você já vê esse jogo de estreia? E se o fato do Goiás jogar pelo empate já dá uma certa tranquilidade para o elenco, para você, principalmente após a vitória no clássico do último sábado? Thiago, muito boa tarde. Bem, boa tarde também, prazer falar com vocês. Bem, a estratégia vai ser dar continuidade no que a gente viu no último jogo, uma equipe bastante competitiva, uma equipe em busca da vitória, em busca de conseguir o resultado. Como eu falei anteriormente, o Goiás é um clube muito grande e essa grandeza coloca a gente para ter sempre uma equipe muito competitiva, tendo um ataque forte, uma defesa forte. É disso que a gente vai em busca. E no final dos 90 minutos, se a gente tendo o resultado a favor, é isso que a gente vai querer. Vou fugir um pouquinho aqui do tradicional. Os clubes brasileiros, alguns clubes estão apostando muito em técnicos estrangeiros, principalmente depois do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo. O que está acontecendo no futebol brasileiro com os treinadores? Os medalhões estão perdendo espaço e você que fez curso na Europa, fez aperfeiçoamento com Guardiola, com outros técnicos, como vê essa situação? Você vê com bons olhos a abertura do mercado de técnicos no Brasil para treinadores estrangeiros? Bem, eu acho que na vida, de modo geral, a gente não deve ter preconceito. E esse preconceito, então, ele não pode ser colocado para se o treinador é estrangeiro, ou ele tem mais experiência, ou ele é mais jovem. Eu vejo que, independente se ele é brasileiro ou não, a qualidade dele, a capacidade dele é o que importa. Se um treinador estrangeiro vier para o futebol brasileiro para agregar ao nosso futebol, é muito bem-vindo. Mas a gente não pode deixar de falar que o Brasil tem grandes treinadores, como sempre teve na história, vitoriosos. Nós temos 5 títulos mundiais e isso foi conquistado com treinadores brasileiros. Então, eu acho que assim, cada caso é um caso. O importante é a gente sempre concentrar em fazer o melhor para a gente, para o futebol brasileiro, para o clube que a gente defende, e é nisso que eu acredito. Acho que o Brasil tem grandes profissionais. Boa tarde, Thiago. É o João Paulo, do jornal O Popular. Você disse aí desse período de aperfeiçoamento na Europa e que acredita muito nisso, né? Eu queria que você me dissesse quais foram os cursos que você fez, que você concluiu, e se você fez algum trabalho paralelo durante esse tempo que você ficou sem treinar times de futebol. O trabalho paralelo foi a questão de me aperfeiçoar a nível de treinamento, estudar aquilo que eu já vinha feito e como eu pensei em novos treinamentos através de novas análises, novas observações que a gente viu que aconteceu no ano de 2019. E quanto ao período de aperfeiçoamento, é porque eu acredito nessa troca. Eu acredito que o futebol hoje ele é globalizado e a gente tem que estar aberto ao que é feito fora do país, como a gente tem que estar aberto ao que é feito aqui dentro. Então, não é que o que está lá fora está tudo bem, como não é o que está aqui dentro está tudo ruim. Então, acho que essa troca é importante. Foi disso que eu fui em busca quando eu fui lá. Eu sou um treinador licença Pro brasileiro da CBF, mas eu iniciei minha formação na UEFA. Então, eu acredito bastante que é preciso trocar informação, porque hoje em dia a comunicação e a produção de conhecimento ela é global. Por falar em comunicação, aconteceu um fenômeno, não sei se você viu, da torcida esmeraldina nas redes sociais pedindo a sua contratação. Como que você viu esse movimento e isso te traz mais pressão para assumir esse trabalho? Não, isso me traz muita gratidão por ter essa recepção e um sentimento de responsabilidade para poder elevar, conseguir retribuir esse carinho da torcida, conseguindo resultados, formando um time de qualidade, colocando um time que o torcedor tem orgulho de bater no peito e dizer: eu sou Goiás, eu torço para um grande clube brasileiro, um gigante do futebol brasileiro. Então, essa eu vejo como responsabilidade. É uma oportunidade para mim e eu vou tentar retribuir a torcida, é o pensamento positivo de cada torcedor que me enviou mensagem. O Thiago, boa tarde. Aqui é o André Rodrigues, do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde ao Arley, ao Junão, aos companheiros aqui na coletiva. Boa sorte a você aqui, Thiago, em Goiás. E em cima das colocações que os companheiros fizeram a você sobre o esquema tático, você é um
técnico de time ofensivo, de que valoriza a posse de bola, mas nessa linha de raciocínio, para ser ofensivo, é necessário ter 3 atacantes de ofício, na sua visão? Não, é necessário principalmente um time envolvido todo na fase ofensiva. Né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais um futebol em que os zagueiros fazem construção, em que os laterais fazem construção, volantes que entram na área e entram para finalizar e fazer gol. E aí sim, os meias e os atacantes, obviamente com qualidade, com espírito de vencer, com vontade, acreditando, com confiança. E é isso que eu vejo que é o segredo, é um time todo envolvido nesse momento ofensivo. Mas, obviamente, a gente também tem que ter uma defesa forte e eu acho que os jogadores estão conscientes disso. O Thiago, em cima disso, só pensar da minha parte, 2 numa só, com relação justamente isso, o sistema defensivo. Nos últimos anos, o Goiás vem tomando vários gols, mesmo sendo ofensivo, vem tomando vários gols. Prova disso, com o Ney Franco, 3 jogos da Série A, tomou 6 gols no Brasileiro. O sistema defensivo lhe preocupa no Goiás? E outro ponto, você é o tipo do técnico, se Deus quiser daqui a pouco a pandemia acaba, né, voltaremos ao normal, à vida. Você é o tipo do técnico que permite o acesso da imprensa a treinamentos? Bem, preocupa como sempre deve preocupar a nível de ter uma defesa forte. A gente sabe que as equipes que ficam na parte de cima da tabela são sempre equipes com defesa forte. Isso ontem, inclusive numa reunião com os jogadores, a gente já falou sobre isso. Então, esse envolvimento e ter uma defesa forte vai ser muito importante para a gente fazer boa campanha na sequência da temporada. E sobre a segunda parte, qual foi? Se você é o tipo do técnico que permite, né, o acesso da imprensa aos trabalhos, aos treinamentos. Bem, a gente vai permitir o acesso até certo ponto, porque a gente também precisa da nossa privacidade para trabalhar, a gente precisa de ter o nosso jogador focado. Mas, como eu falei anteriormente, a relação com a imprensa vai ser muito boa, porque vocês vão ter acesso a tudo que vai acontecer aqui dentro, né, porque vocês precisam de material, e nós somos totalmente abertos e transparentes para isso. Então, a gente quer que vocês cubram, façam a melhor cobertura possível, e com um time jogando bem, que isso aí vai ser o sucesso de todo mundo. Thiago, boa tarde. Aqui é o Márcio Henrique do portal Sintonia Esmeraldino. Primeiramente, seja bem-vindo ao Goiás. Thiago, o Goiás estava em busca de outro treinador, estava até pensando em outros nomes. Mas a torcida aclamou o seu nome para comandar a equipe do Goiás nessa temporada. E como é para você chegar no novo clube, já recebendo o carinho da torcida? Isso te deixa mais motivado? Com certeza me deixa mais motivado, com certeza me deixa mais confiante para estar aqui e representar bem. É um clube gigante, é um clube que representa muito no futebol brasileiro, que tem uma torcida imensa e apaixonada, e receber esse carinho para mim foi muito importante. Isso aí dá esse sentido de responsabilidade, dá essa vontade a mais de entregar o melhor que se espera, né? E eu acho que a gente já sonha grande aqui dentro, acho que o torcedor do Goiás também deve pensar que a gente vai conseguir juntos, com muito trabalho, vale ressaltar isso, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai fazer o time jogar de modo maravilhoso, né? Então a gente também tem que ter os pés no chão, a gente também tem que saber que as coisas acontecem gradativamente, mas com o apoio de todo mundo, com pensamento positivo, com um pouquinho de paciência, contribuindo, aqui dentro não vai faltar trabalho. Aqui dentro não vai faltar empenho, aqui dentro não vai faltar vontade. Isso daí eu já vi do grupo, a comissão técnica que chega comigo são profissionais de bastante qualidade e junto, como eu vi, o projeto montado pela diretoria, indo numa direção, a gente vai conseguir fazer um grande trabalho, formar um grande time ao longo da temporada. Thiago, na temporada passada o Goiás fez uma boa campanha, mas tomou muitos gols e foi uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro. E pelo seu estilo de jogo que a gente pôde notar, você gosta de colocar a equipe para trocar bastante passe, ter troca de bola, uma característica de um jogo bastante ofensivo, né, que sempre procura o tempo todo fazer gols. Mas como é para você ter uma equipe equilibrada, tanto na defesa quanto no ataque? Os jogadores precisam de ter conhecimento do jogo, né, dominar as fases do jogo.
Acho que hoje em dia todo mundo sabe que o futebol ele está bem organizado dentro de campo, e a fase de saída de bola, de construção. Então o jogador ele precisa dominar essas fases, tanto atacando quanto defendendo. E esse envolvimento deles, conforme a gente for treinando e preparando eles, é nisso que eu acredito, porque o empenho eles já demonstraram que estão afim. E a partir dali vai ser o trabalho continuado para a gente conseguir chegar numa equipe forte defensivamente também. Thiago, boa tarde. Aqui é Guilherme Gonçalves, do GE. Seja bem-vindo ao Goiás. A gente sabe da sua admiração pelo Guardiola, inclusive no material de imprensa que a gente recebeu. Diz que você vê nele sua principal fonte de inspiração, fez o estágio no Bayern de Munique. Eu queria saber como você, tendo contato com esse estilo de futebol, jogo de posição, troca de passes, esse tipo de visão do futebol, como você acredita ser possível aplicar isso em um time, por exemplo, como o Goiás, poderia ser outro, mas no caso agora o Goiás, que talvez nem sempre tenha o melhor material humano à disposição, não faz grandes investimentos em termos de elenco, como colocar esse tipo de jogo em prática com elenco mediano, regular ali, falando de Série A? Bem, obviamente a gente tem que chegar no clube e ser inteligente de utilizar melhor o potencial de cada jogador, né? O estilo que a gente admira, ele não pode vir à frente do material que a gente tem disponível, até porque existe muito futebol de qualidade. O Guardiola é apenas uma das referências que eu tenho, mas também eu tenho o Zagallo como uma das grandes referências minhas, o Arrigo Sacchi, também treinador de um Milan na década de 80, 90, muito competitivo, um jogo vertical, uma equipe compacta, e isso o segredo é utilizar melhor o material humano que a gente tem. Como eu falei, aqui tem uma equipe de muita qualidade, jogadores, o clube, através da sua diretoria, sabe que a gente pode melhorar ainda, com alguns reforços vindo, para dar mais qualidade e consistência no time. Vai ser um campeonato, uma temporada duríssima, e aí ao longo do trabalho as coisas vão acontecendo. Então não quer dizer que eu vou vir para cá para tentar implantar guardiolismo, nada disso. A gente vai buscar a identificação com as cores do Goiás, com os valores do clube, identificação com a torcida, e a entrega dentro de campo vai ser muito grande. Então é nisso que eu acredito que vai ser a chave para o nosso sucesso. No período de estágio no Bayern de Munique, você teve contato com o Domenech Torrent, o Domi, e, na sua opinião, por que ele vem tendo dificuldade em implantar seu estilo de jogo no Flamengo? Tive sim, ainda que breve. Eu tive um contato maior com o outro auxiliar dele, o Carlos Planchard, porém, é um período de adaptação, né? Eu acho que ele, como um estrangeiro, requer uma adaptação, requer um período para entender o futebol brasileiro, os costumes, a língua, e eu vejo que isso acontece muito com os jogadores, né? Os jogadores que vêm de fora do país, muitas vezes eles precisam de um período de adaptação antes de ter o rendimento esperado, e eu acho que não é diferente com o treinador. Talvez aí o Jorge Jesus tenha sido uma exceção nesse caso, mas eu vejo que, via de regra, é uma adaptação que acontece. Tiago, Edson Júnior, da Rádio Band News, estamos ao vivo aqui, inclusive, na Grande Jogada. Desculpa se a gente está fazendo alguma pergunta que já foi repetida aí. Você treinou o Atlético Mineiro, foi o único time que você treinou realmente como treinador oficial. Ao mesmo tempo, ficou 2 anos fazendo cursos e estudando um pouco mais. O que pode te atrapalhar, pouca experiência, e o que pode te ajudar esses 2 anos, depois que você passou no Atlético Mineiro, para você implementar o seu estilo no Goiás? Prazer falar contigo aqui na Band News. Prazer falar com vocês, igualmente, com todo mundo que acompanha a emissora. Bem, eu vejo que essa preparação foi um período onde eu adquiri bastante conhecimento para continuar a implantar o trabalho que foi feito no meu primeiro trabalho. Melhorar, né? Melhora sempre. Como eu falei, 2 períodos que eu tive na Europa, buscando informação, conhecimento, a troca aqui dentro também com treinadores, qualificar. Eu acredito que antes de ir para campo, é preciso que a gente tenha conhecimento e domine aquilo que a gente vai aplicar. Isso acho que não é diferente com qualquer profissional de qualquer área, né? Um médico, ele estuda muitos anos antes de aplicar, um engenheiro, um advogado, enfim, todo mundo precisa se qualificar de alguma maneira, ganhar experiência, e o estudo é uma das formas da gente adquirir
conhecimento. O que a gente colocou em prática no Atlético, a gente viu um sucesso para um primeiro trabalho. Ficamos na zona de Libertadores o campeonato todo, foi uma boa campanha, um ataque bem positivo, e é dar sequência nesse trabalho. Agora me preparei melhor ainda e espero conseguir colocar em prática aqui com toda a estrutura, a grandeza do clube que a gente tem à disposição.